Vamos embora, Raiz Tricolor chegando, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você curtir este vídeo, se inscreve aqui no canal. No último vídeo teve gente reclamando que minha gola estava desarrumada. Ó, tá arrumadinha aqui agora. Vinheta do Giro de Notícias. Vamos embora para as notícias do Fluminense na tarde dessa sexta-feira. Inclusive o Fluminense que embarcou para Cuiabá, levando apenas 2 titulares. O embarque foi feito na tarde, né, tarde-noite dessa... No início da tarde, na verdade, dessa sexta-feira. E, bem, dos titulares do Fluminense, ou pelo menos daqueles jogadores que são utilizados recorrentemente, apenas Samuel Xavier, Ganso e Alexander. Vamos botar os 3, né? Samuel Xavier, Ganso e Alexander foram os 3 que foram para Cuiabá. Cada um deles tem a sua explicação. Vamos lá, tá? Uma delas não agrada a vocês, não. Samuel Xavier tá expulso, foi expulso, não joga na próxima quarta-feira. Então, faz sentido ele ser poupado para essa partida. Lembrando que está se poupando os jogadores por 2 motivos, principalmente. Está se poupando para que o jogador não se canse, entre aspas, né, desnecessariamente, e está se poupando para que não corra risco de lesão também, né? O outro, Paulo Henrique Ganso. Por que tá viajando? Ganso, se você parar para pensar, ele ficou quase 30 dias de fora do Fluminense. Então, tá levando para que o jogador tenha ritmo de jogo. Até vi alguns comentários falando, pô, mas vai conseguir ritmo de jogo em Cuiabá? Numa viagem longa? Cara, é o jogo que tem para jogar, é o jogo que tem para jogar. O Ganso, mesmo que ele não seja titular na quarta, ele tem que estar nesse jogo para adquirir ritmo. E o terceiro, que é um dos que eu falei que talvez o motivo não agrade, é o Alexander, que para mim é um jogador que deveria ser titular na quarta-feira, mas está indo para ser titular no time reserva. Ao que parece, a informação do GE é essa. O Ganso, que seria o titular na vaga do Alexander, né? Você pode discutir ali se tem uma discussão entre o Diogo Barbosa e o Marcelo, se o Marcelo tá bem fisicamente ou não, né? Você tem uma discussão ali entre o Ganso, o Alexander e o John Kennedy, dois desses ocupando, né? As 2 vagas do time. O John Kennedy não tá viajando, tudo bem que o John Kennedy tá numa sequência de jogos, então mesmo se ele for ficar no banco na próxima quarta-feira, não faria sentido ele viajar. Enfim, qual vai ser o time de amanhã? O time especulado, né, a provável escalação do Fluminense, tem Pedro Rangel, Samuel Xavier, Marlon, David Braz e Diogo Barbosa, Martinelli, Alexander, Daniel ou Lima, Léo Fernandes, Johnny Gonzalez e Lelê. Só que com a viagem do Ganso, dá pra gente meio que especular que ou o Johnny, ou o próprio Léo Fernandes, ou o Daniel, nessa posição que tá ali no meio, vai rodar pro Ganso jogar. Porque também, desculpa, não faz o menor sentido na minha cabeça que o Ganso viaje até Cuiabá, faça todo o processo, né? E fique de fora do jogo, fique no banco, viajar pra ficar no banco. Aí fica aqui treinando, né? Melhor. Enfim, amanhã a gente vai ter essa notícia. Lembrando que amanhã tem pré-jogo, tá? Aqui no Raiz Tricolor, então você vai poder acompanhar bonitinho o pré-jogo do Raiz Tricolor aqui já com todas as informações. Vamos lá, cara, segunda notícia é sobre Vitor Mendes. Muita gente perguntando sobre Vitor Mendes e sobre Manuel. Caso do Manuel, a gente ainda não tem notícias, não sabemos ainda o que aconteceu. No caso do Vitor Mendes, Manuel é questão de doping. No caso do Vitor Mendes, a situação atual é a seguinte: ele foi julgado pelo STJD e sofreu uma ampliação da pena. Alguns dos jogadores, né, além do Vitor Mendes, alguns outros jogadores foram julgados. E o Vitor Mendes, que está afastado do elenco, agora vai ter que ficar fora dos gramados. Lembrando que fora dos gramados, inclusive, é sem receber salário, sem vínculo e tal. Por 720 dias. E ainda vai ter que pagar uma multa de 70 mil reais. O aumento da punição agora foi de cerca de 1 ano a mais. 720 dias são 2 anos, né? Antes ele tinha pegado 430 dias, que é 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, e uma multa de 40 mil reais. Ou seja, aumentou a punição. Foi para quase o dobro, né?
quase dobrou o valor e quase dobrou os dias. Em resumo, o Vitor Mendes não veste mais a camisa do Fluminense. Ele tinha um contrato de empréstimo até o final do ano, né, emprestado pelo Atlético Mineiro para cá. E aí, né, convenhamos, se o contrato acaba no final do ano, ele tá afastado dos gramados aí, vai ficar pelo menos, pelo meu cálculo, pelo menos até maio de 2025. Acho que é isso, ele tá afastado desde maio, né, desse ano. Então, não tem por que o Fluminense manter o Vitor Mendes ainda, né? Cara, deixa eu só dar um recadinho maneiro pra vocês, que é o seguinte, um recadinho da GoCase. Se liga aí só no que tá de volta lá na GoCase. Vocês pediram e elas voltaram. As garrafas térmicas do seu time do coração estão de volta no nosso site, disponível em 2 tamanhos, e você ainda pode personalizar com o seu nome. Corre para escolher a sua. É isso aí, apareceu até o John Kennedy aí, né, da propaganda anterior. Cara, as garrafinhas da GoCase estão de volta. Daqui a minha, dá pra você personalizar, dá pra você conseguir várias garrafinhas e, inclusive, presentear os outros, tá? Tem 2 tamanhos, muita gente comprou da outra vez, muita gente veio me mandar mensagem. Muita gente veio falar, caraca, Gabriel, é realmente muito boa, é realmente muito maneira. Dá pra personalizar, vocês viram que até tava escrito Gabriel ali, né, do Fluminense, né? Aqui, ó, o meu, não sei se vai dar pra ler aqui, ó, o meu, Gabriel Amaral. Eu já dei alguns tombos na minha, né, porque eu sou extremamente desastrado, mas ela é bem resistente também. Olha só, compra lá com o cupom Raiz Tricolor, tá? Te dá 10% de desconto, vale a pena demais. Vou deixar um link aqui na descrição, muita gente, é o presente. Tá chegando o Dia das Crianças aí, tá chegando Natal, já dá pra se programar pra presente de amigo oculto no final do ano, então é espetacular isso. Aproveita realmente, que é uma parada que eu uso, recomendo, tá aqui fechado com a gente, a GoCase há muito tempo, e é oficial do Fluminense, é licenciado, então quando você compra um produto, o Fluminense ganha também alguma coisa por lá, beleza? GoCase tem um link aqui na descrição, e claro, as capinhas estão por lá também, 2 capinhas, leva 4, usa o cupom Raiz Tricolor. Cara, vamos lá pra última notícia desse vídeo aqui, que é sobre o... Aliás, são duas notícias ligadas ao jogo de volta, que é sobre o Internacional. A primeira delas é, o Rocher, goleiro do Inter, pode ser um problema pro jogo de volta pro Internacional, tá? O goleiro sentiu dores no jogo de ida contra o Fluminense. O repórter Lucas Colar foi quem informou, né, sobre isso, dores lombares. Foi encaminhado para um médico, realizou exames e, segundo foi divulgado, confirmado pelo próprio Internacional, o goleiro Sérgio Rocher apresentou, o Inter confirmou essa mesma notícia e, além disso, fica de fora, o Inter confirmou que ele fica de fora, por conta desse desconforto na região lombar, da partida contra o Atlético Mineiro nesse sábado. E que, o comunicado do Inter é assim, Rocher, desconforto na região lombar, ficará de fora do jogo de sábado, contra o Atlético Mineiro, em preparação para a partida de volta contra o Fluminense. Ou seja, o Inter não garantiu que ele estará no jogo de volta, ele vai ser preparado para esse jogo. Por outro lado, né, enfim, se ele também não descartou. Pro Fluminense isso já é bom. Assim, óbvio, eu nunca torço por lesão de jogador nem nada. Mas se o Rocher puder ter um alarme falso de alguma coisa pra quarta-feira, já é bom. O reserva do Inter é o Kehler, né? Tem o John, o Kehler, enfim, mas quem vem jogando recentemente é o Kehler. Enfim, o goleiro uruguaio é um destaque mesmo, é um goleiraço. Então a gente obviamente não torce por lesão de jogador, mas de repente se ele sentir as dores um diazinho a mais, talvez, não vai ser problema nenhum assim também não. É claro, a gente sempre torce pra recuperação, obviamente tá brincando, torce pela recuperação do jogador, mas é claro que isso é uma vantagem pro Fluminense. O Rocher, mesmo se ele jogar com dores ou se ele não jogar, é um goleiraço e isso seria vantagem pro Fluminense. Vamos aguardar, né? Ele não vai jogar amanhã, vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem lá no Inter. A outra notícia é uma notícia boa e ruim pro Fluminense. Isso porque os ingressos para o jogo lá no Beira-Rio, da parte do Fluminense, estão esgotados. 4 mil ingressos, né, 4 mil lugares foram disponibilizados pelo Internacional para o Fluminense, assim como o Fluminense deu 4 mil lugares para o Inter aqui no Maracanã. E todos os ingressos que foram postos à venda lá
pelo site do Internacional, esgotaram em menos de 1 hora. Exatamente, menos de 1 hora. Na terça-feira, se eu não estou enganado, o Fluminense já tinha colocado 400 ingressos disponíveis para os seus sócios trocarem, né, pelos pontos lá como experiência no portal do sócio. Também esgotou assim, em questão de 5 minutos, e esse agora de novo. Inclusive, muita gente, conheço pelo menos umas 10, 15 pessoas que estão com voo comprado, hotel reservado e não conseguiram o ingresso. Fica sempre a atenção para, de repente, quem tá assim. Cuidado, tem muito golpe na internet, não compre ingresso de alguém que você não conhece, ok? Vamos ter noção aí também para não tomar um golpe, porque pior do que você ter o voo e o hotel, a hospedagem, e não ter ingresso, é você ter o voo, a hospedagem e ter o ingresso falso na tua mão. Show? Enfim, e tenta conseguir, né? Vai, na pior das hipóteses, meu amigo, vai ter que juntar geral num bar lá em Porto Alegre e assistir quem ficou sem ingresso. Mas vamos fazer parte disso pra estar lá nesse jogo de volta da semifinal. É isso então, tá? Tamo junto, até a próxima, valeu!